Vamos estudar um pouquinho sobre a angelologia bíblica. A Márcia entrou, prima Márcia. Angelologia bíblica. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu vou falar um pouco mais devagar, tá? A gente, semana passada, falou um pouquinho rápido, algumas pessoas não conseguiram entender muito bem. Mas assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade respiratória, eu tô nesse período aí de crise, de tentar respirar direito, de falar direito, de tentar controlar a respiração. Então, por isso a gente às vezes fala um pouquinho mais rápido, né? Para tentar não gaguejar muito, não ficar toda hora tomando fôlego na hora da aula. É um controle que a gente faz aqui. Então, por isso eu vou tentar falar bem calmo e eu tive um método hoje. Hoje eu vou estar abrindo a Bíblia junto com vocês. Aí eu vou estar sabendo que vocês vão estar, no mesmo tempo que eu vou estar abrindo aqui, eu vou estar abrindo com vocês também, tá bom? Então, o que vocês sabem sobre anjos? Coloque aí suas perguntas, que qualquer dúvida o pastor Osmar tá em casa e ele explica. Brincadeira. Vamos falar sobre anjos, tá? O que vocês sabem sobre anjos? Angelologia, né? Não é angeologia, não. É angelologia. É estudo sobre anjos, né? E é isso que nós vamos estar falando hoje. O que você... Seja qual for a sua crença, seja qual for o segmento que você tem, você não tem como... você já ouviu falar sobre anjos, né? Anjos bons, anjos maus, anjos da guarda, tudo quanto é tipo assim você já ouviu falar? Tem muita gente que tem imagenzinhas de anjos, né? Cordãozinho com anjo. Tem tantos filmes com anjos, né? E isso é a nossa realidade. Então vamos lá. Vamos começar esse estudo falando o seguinte. Ao nosso redor, né, ao redor do mundo espiritual, nós temos uma série, uma gama de... Como é que eu posso colocar assim? Um mundo espiritual... existe um mundo espiritual poderoso. A Viviane colocou aqui onde são gordinhos com asas e que jogam flechas de amor. E às vezes é furada, né? Isso aí é o cupido. A gente, cupido, verdade. A gente fala sobre cupido. Então, a gente tem no nosso mundo, à volta, no entorno do nosso mundo espiritual, nós temos assim um populoso, né? Numeroso e de recursos invisíveis, né? Seres superiores ao nosso. Nós temos... Primeiro você tem que acreditar, você tem que crer e entender que existe um mundo espiritual. Né? Existe um mundo espiritual. Temos um mundo, esse mundo que nós vemos, né? Esse mundo que nós vemos, esse mundo que você está me vendo agora, onde eu estou vendo aqui as minhas filhas, né? Mas temos o mundo... A Kátia, deixa eu dar um oizinho aqui para Kátia. Aí, ai, Jesus. Aí, e nós temos assim, por volta desse mundo que nós vemos, fora o que os nossos olhos alcançam, existem vamos colocar assim, um mundo paralelo. Pode colocar um mundo paralelo? Um mundo que nós não vemos, né? Às vezes não vemos, mas ele é real, ele existe, tá? E é um mundo espiritual poderosíssimo, é um mundo poderosíssimo, tá? É um número populoso, é um mundo populoso, poderoso e principalmente com recursos superiores ao nosso mundo visível. Esse é o mundo dos anjos. É um mundo poderoso, populoso, ou seja, de muitos anjos, e de recursos superiores ao nosso mundo visível. E esse mundo que nós estamos falando, eles se classificam em duas vertentes, abre-se em duas partes. O lado B e o lado A.
que a gente entende como os bons e os maus. São classificados os bons e os maus, né? Que dentro desse mundo que nós não enxergamos, eles estão inseridos no nosso mundo. Eles passam por nós com rapidez, com movimentos imperceptíveis, né? Que você talvez nem tenha noção. Talvez do seu lado agora tenha um anjo e você nem saiba. Talvez do seu lado tenha um anjo que você passou por ele ou ele passou por você e você nem percebeu, nem se deu conta. E é muito rápido também. Eles têm uma velocidade imensa, tá? E como eu falei, são dois tipos de mundo. O mundo tem dois tipos de lado. Lado B e lado A. É claro que a gente vai classificar o lado B como os anjos bons. Esse lado A, desculpa, anjos bons, eles se interessam pelo nosso bem-estar. Os anjos bons se interessam pelo nosso bem-estar, ou seja, eles trabalham em prol das nossas vidas, dos nossos cuidados, nosso cotidiano, nossa rotina, estão a nos guardar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é a função? Quem são esses anjos que ajudam a cuidar de nós? E também temos o lado B, como eu falei, né? Que são os anjos maus. Que são os maus que, com a mesma forma que o lado A, os anjos bons, se interessam pelo nosso bem-estar, os anjos maus, eles se empenham com afinco para nos fazer mal, né? Não tem outra finalidade a não ser fazer mal à humanidade, filhos de Deus que somos nós. Também, como que a gente vai falar sobre isso? Como que a gente vai estudar sobre os anjos? Eu vou pegar um anjo, vou sentar aqui na minha cadeira, me fala aí a tua vida, fazer uma sabatina com o anjo? Não dá. A única forma e a fonte mais confiável que nós temos para sabermos dos anjos é a Bíblia. Ele é uma fonte totalmente confiável e ela traz informações necessárias, importantíssimas, claras sobre esse mundo invisível. A Bíblia ela é uma fonte totalmente confiável e ela esclarece, até mesmo com detalhes, que esse mundo existe. Que existe essa classe superior aos homens, né? No sentido de força, poder, realmente é superior aos homens. Vamos lá. Te digo que os anjos são superiores a nós em muitas coisas, tá? Vamos lá. O que eu posso colocar? Primeiro, por que eles são a paz do Senhor, Cristina? Paz do Senhor. Por que eles... Primeiro que eles já habitam no céu, né? Os anjos já habitam no céu. E eles formam um exército, né? Você tá no exército, aí imagina, se a gente não consegue definir nem esquerda e direita, Bolsonaro, Lula, confusão do caramba, que dirá saber fazer parte do exército de anjos, assim, né? Mas os anjos, eles formam um exército, tá? Eles também, eles estão sujeitos a um tipo de governo. Deixa um pouquinho d'água aqui. Estão sujeitos a um tipo de governo, tá bom? E a Bíblia também vai esclarecer que os anjos desempenham um papel importante na história da humanidade, tá? Eles desempenham um papel importante, desempenharam e continuam desempenhando um papel importante na história da humanidade. Essa é a função dos anjos, tá bom? Vamos lá. Eu tô falando muito rápido. Eu quero que vocês me ajudem que vocês possam compreender aquilo que eu quero para vocês, tá bom?
Então a gente já entendeu que existe um mundo invisível, né? Existe um mundo invisível, um mundo paralelo ao nosso, que é populoso, que ele é com seres com recursos superiores aos nossos e... Valeu, ninguém. Superiores aos nossos, poderoso demais, tá? E que ele pode estar vivendo, pode estar aqui agora, pode estar aí perto de você. Você não enxerga, talvez você não enxergue, mas pode ter um anjo perto de você nesse momento, né? Aí o que eu falei, existem duas classes de anjos. Pode ter um anjo aqui, Laila? Pode. Aí só que o problema é o seguinte, existem duas classes de anjos, dois tipos, né? Os anjos bons e os anjos maus. Agora, que anjo que você quer do teu lado? Que tipo de anjo você quer do seu lado? Tá bom? Então, a doutrina dos anjos, né? O estudo dos anjos, ela segue logicamente a doutrina de Deus, tá bom? Pois os anjos são ministros de Deus. Repetir a última parte, tá? A última parte foi que eu falei que os anjos, que a palavra de Deus ela é muito confiável, é a fonte confiável que nós vamos usar para explicar a existência dos anjos, tá bom? Que os anjos são superiores a nós, homens, em que sentido? Por eles habitarem no céu, por formarem um exército, estarem sujeitos a um governo uma vez decidido para sempre. E os anjos também têm um papel muito importante na sociedade, tá? Na história da humanidade. No decorrer da história humana, os anjos são seres importantíssimos que estiveram ali inseridos intrinsecamente na nossa trabalhando a favor de Deus ou do diabo. Margarete Costa, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, fica aí conosco, vamos estudar um pouquinho sobre os anjos, tá bom? Então, o que eu falei por último foi isso, que a doutrina dos anjos que nós vamos estudar hoje, ela segue logicamente a doutrina de Deus, né? Pois os anjos são ministros, né? São fundamentalmente ministros da providência de Deus. Essa doutrina permite conhecer, né, a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, obra e destino dos anjos. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? É basicamente o que estuda a angelologia. Origem dos anjos, existência dos anjos, natureza dos anjos, a queda, que houve uma queda também, a classificação, como se classificam os anjos, obra, qual é a função dos anjos e o destino, que destino que eles vão ter. Se os anjos têm livre-arbítrio, vamos falar sobre isso, Vivi, daqui a pouquinho. Sim, tiveram, sim. Uma vez. Vamos lá. Primeira parte. A origem dos anjos. Como eu falei, anota aí como título, a origem dos anjos. Eu vou estar lendo junto com vocês a Bíblia para vocês acompanharem comigo aqui sem errar, tá? Sem eu falar rápido demais. Vamos lá. Quando que os anjos foram criados? Quem sabe aí quando os anjos foram criados? Que dia, que hora? Quando foi exatamente que eles foram criados? Marta, a paz do Senhor, minha filha. Como é que você tá? A época precisa, né? A época de sua criação não é indicada com precisão em parte alguma. Você não tem uma data certa para a criação dos anjos. Assim como você sabe quando Jesus nasceu, assim como você sabe como Moisés nasceu, você sabe, tem personagens, tem situações, tem estudos que existe uma data exata. Porém, a Bíblia não fala especificamente quando que os anjos foram criados, ou seja, qual foi a data exata. Mas nós temos, assim,
uma probabilidade, temos uma teoria, né? Temos uma base bíblica pequena, não pequena, mas que pode estar esclarecendo. Abre comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Abriu aí, Laila? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente vai estar sabendo, entendendo, quando aproximadamente os anjos foram criados. Quem achou, dá um likezinho aí, dá um ok. Gênesis 1 é o primeiro versículo da Bíblia, não tem como você errar. Vamos lá, vou estar abrindo aqui também e vou estar lendo. Quem achou? Gênesis 1:1. Ellen, um abraço. Davidson, um abraço também, querido. Diz assim, ó. No princípio, acho que ninguém achou, só eu, né? Porque ninguém deu um likezinho. Gênesis 1:1. Ah, Cristina achou. Vivi, Paula, Marta. Vamos lá. Esse texto é bem conhecido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pode ser que tenha sido criados imediatamente, né? Após a criação dos céus, os anjos, e antes da criação da terra. Ó, se você for analisar o versículo, no princípio criou Deus os céus, aí depois a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, provavelmente, os anjos foram criados entre os céus e a terra. Quando foi criado os céus, eles foram criados juntos. E depois foi criada a terra. Deu para entender? Ou ficou complicado? Não? Deu, né? Então, imediatamente após a criação dos céus e antes da criação da terra. Tá? Imediatamente. Quando criou os céus e antes da criação da terra. Tá bom? Vamos lá. Abre sua Bíblia aí em Jó 38. Livro de Jó. Achou? Agora a gente já pulou para Jó. Aí. 38. Tô aqui abrindo junto com vocês. Vamos lá. Por que eu tenho essa teoria, né? Porque defende-se essa teoria de que os anjos foram criados imediatamente, logo assim que foram criados os céus. 38, capítulo 38, versículo 4, fala o seguinte. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Aqui é o próprio Deus falando com Jó. Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora lê comigo o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui, essa palavra filhos de Deus está ligado aqui ao início, ó, do 4. Quando estava tu, quando eu fundava a terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Um pouquinho mais para frente você vai entender que esses filhos de Deus aqui também são os anjos, né? Porque nós não fomos criados, o homem, você sabe quando o homem foi criado, né? Você tem a Bíblia ela é bem clara na criação do homem, nossa criação, carne, eu, Daniela, Adão, Eva, né? Quando Adão foi criado. Mas aqui ele está falando, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ele já estava criando, antes de criar essas coisas, ele tinha uma criação, já tinha filhos do homem, né? Filhos de Deus, junto com as estrelas que cantavam. Era um ambiente celestial, um ambiente totalmente celestial, tá bom? Vamos lá.
É, esse ambiente celestial, ele foi... quando Deus lançava esses fundamentos da terra, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para nós, nesse estudo, é que os anjos não existem desde a eternidade, tá bom? Vamos abrir lá em Neemias, um pouquinho aqui para trás. Neemias, deixa eu ver aqui o versículo 9, 6. Neemias 9, 6. Os anjos não existem desde a eternidade, tá? Tem um versículo que vai mostrar, tem vários versículos que mostram isso. Como eu falei na aula passada, eterno, né? Somente Deus, que não tem princípio e não tem fim. Existe uma diferença entre eternidade e imortalidade. O imortal, ele surge de algum lugar, ele surge e não morre, que é o caso aqui, né, dos anjos. Mas eterno, somente Deus. Deus não foi criado, não existe alguém que tenha criado Deus. Mas e os anjos têm um início, eles tiveram uma criação, eles foram criados. E aqui em Neemias 9, versículo 6, fala o seguinte, ó. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu o guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, olha aqui como aqui o texto de Neemias fala claramente. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército. Também o exército dos céus. Então, houve uma criação. Houve uma criação, tá bom? Então, os anjos não são eternos. Eles foram criados por Deus, tá bom? Vamos lá. Tá dando para entender? As meninas que depois conversam comigo, tá complicado, tá difícil? Ou tá dando para continuar? Vamos lá. Abre sua Bíblia no livro de Salmos 148. Salmos 148. Anota aí no seu caderninho. Versículo 2, que fala o seguinte. Salmos 148, versículo 2. Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Vamos continuar. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor. Olha que tremendo isso aqui. Versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aqui, se você ler aqui no versículo 2, tá falando, ó, louvai-o todos os seus anjos. E aqui no versículo 5 de Salmo 148 fala, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. A gente sabe que o Senhor, ele criou todas as coisas no poder da palavra, né? Haja e teve que acontecer. Então, da mesma forma, os anjos foram criados. Então, a origem dos anjos, a criação dos anjos se deu pelo próprio Senhor. O Senhor, ele criou os anjos. Tem um texto que a gente vai usar bastante hoje, que é Colossenses 1:16. A gente vai usar bastante esse texto. É pequenininho, mas ele é tão rico, né? Colossenses 1:16. Como é que tá aí, prima Márcia? Tá rápido, tá devagar? Me dá um toque. Fala o seguinte. Porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui, seres visíveis. Eu estou enxergando muito bem a minha família aqui. Agora não estou conseguindo enxergar os anjos. Então a gente sabe aqui que eles foram criados por Deus. Eu fiquei de buscar uma informação até simples, que eu sempre confundo esse número sobre legião. Você pode ver pra mim não, né? Entendeu? Então eu queria deixar assim bem claro, tá? Então os anjos não existem desde a eternidade. Não existem. Eles foram criados por Deus. Até aí, alguma dúvida? Me fala aí, me dá um retorno, tá bom? O que eu quero colocar também, certinho, né, Márcia? Vamos lá. Como eu falei sobre os anjos também são numerosos. Você tem noção de quantos anjos nos cercam? Você calcula a humanidade, né? A humanidade. Quem pode arriscar? Eu falei isso na aula, na outra aula sobre atributos de Deus, eu falei sobre números. Vê pra mim quantas pessoas tem na face da Terra hoje, antes da pandemia. Faz uma pesquisa aí pra mim. Quantos seres existem na Terra? Os anjos são numerosos. Numerosos. São numerosíssimos. Lá no livro de Daniel, um pouquinho mais pra frente, eu falei que eu ia ler com vocês, que era para que você pudesse... para que eu pudesse ter o tempo certo aqui com vocês, né? Daniel, capítulo 7. Posso falar não? Quer a informação aí, não? Anota aqui pra mim. 7,7 bilhões. Então, 7,7... Na Terra tem 7,7 bilhões de pessoas, tá? 7,7 bilhões de pessoas na Terra. Vamos ver aqui em Daniel 7, versículo 10. É Daniel 7, 10 mesmo? É. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriam-se os livros. Milhares de milhares, milhões de milhões de seres celestiais. Daniel tinha essa visão. Se você for ler lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 53, você vai ler o seguinte. Isso aqui é tremendo demais. Isso aqui foi na prisão de Jesus. Quando foram prender Jesus e Pedro tenta cortar a orelha, fica revoltado com aquilo ali, tentando defender o Senhor. E ao defender Jesus, ele fala o seguinte para Pedro. 52 fala o seguinte. Então Jesus disse: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Mais de. Então, ou seja, quanto que é uma legião de anjo? Tá, uma legião de anjos são 3.000 homens. Uma legião são 3.000 homens, né? Isso. Chegou a 5.000 e chegou a 5.200 homens na era republicana, que era uma unidade militar de... Então, a legião era uma unidade militar do Império Romano. Estou tendo até uma explicação aqui mais clara com o Osmar, pastor. Que chegou a 5.000? 5.200 na era republicana do Império Romano. Na era republicana do Império Romano, chegou a 5.200, mais ou menos. Jesus fala aqui: Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada, não precisa me defender, não. Se eu quisesse, acho que se o pai quisesse, ele mandaria 12 legiões de anjos para me defender. Não preciso nem brigar.
Aí tem a conta aqui, né? Quer que você faça conta? 12 legiões? Isso. Quanto é? Então você vê a quantidade de anjos que existem. Ele vai fazer aqui a conta, né? Que eu não tô ainda apta para ir no Luciano Huck responder igual aquelas criancinhas. Não, aqui é 3 mil, 12, 24, 36 mil pessoas. 36 mil pessoas só para aquela situação ali. Então você dá uma olhada, você analisa a quantidade de anjos que existe. Às vezes a gente limita até, a gente não imagina a coisa do céu, das regiões celestiais, né? E o número de seres invisíveis que estão à nossa volta. Como eu falei, enquanto nós estamos aqui falando sobre os anjos, certamente existe um mundo que está paralelo ao nosso, invisível, que está nos cercando nesse momento, né? Hebreus 12. Se for basear por 5.200, dá 62.400 pessoas. Olha só, se nós formos basear pela legião, né, do Império Romano na época, na era republicana, nós temos aqui as 12 legiões, 62.400 anjos, pessoas, né? Aí ele fala, se eu quisesse, o pai mandaria aqui, ó, 12 legiões de anjos para mim. A grandeza desse Deus é muito incalculável. Criar um exército, né, um mundo, uma humanidade, uma nação. Vamos lá, rapidinho, abrir em Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22 fala o seguinte: mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então você vê aqui muitos milhares de anjos. A gente às vezes... Vai tomar banho, não? Fica aqui, posso dar ajuda? A gente às vezes pensa que a gente só fala de Miguel e Gabriel, Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel, como só existem 2 anjos na face da terra, né? Miguel, Gabriel e tem outro que a gente fala assim muito? Acho que não, né? Mas só esses 2. Então você já viu que o anjo é eterno, tá? Não é eterno. E que a população angelical é muito grande, é numerosíssima, é populosíssima, tá? E essa é a origem dos anjos. Eu quero falar com você um pouquinho sobre a natureza dos anjos. A natureza, como eles, de que ele é feito, né? Como funciona. Vamos lá. Primeiro, eu falei desde o início aqui, que os anjos são seres espirituais, né? Você não enxerga, você não consegue enxergar de imediato, né? Os anjos são descritos na Bíblia toda hora como espíritos. Espíritos. Por que eles são? Porque eles são diferentes dos homens. Eles não estão limitados à natureza, à condição natural e física como nós. O anjo pegou coronavírus. Não acontece isso. O anjo está gripado. Não acontece. Isso acontece conosco, homens, né? Nós, carnais, mas com os anjos não, porque eles são espírito. É um ser totalmente espiritual, tá? Ele não está limitado à natureza física, como nós estamos, tá? Os anjos, ele tem o poder de aparecer e desaparecer. Aparece e desaparece. E ele se movimenta com uma rapidez, como é que eu posso dizer? Imperceptível. Ele não é onipresente como Deus, mas ele é muito veloz, tá? E não usa metrô, não precisa de metrô para chegar nos lugares, não precisa de Uber, não precisa de carro, bicicleta. A sua velocidade, ela é impressionante. Ele consegue se locomover com facilidade sem usar meios naturais. Tá? Mesmo sendo espírito, os anjos, eles podem tomar a forma humana. Sabia disso? Mesmo sendo espírito, ele pode tomar a forma humana. E isso a gente vê na Bíblia, né?
quando se tem um propósito, ele quando precisa, né, se tornar visível e para fazer sentido ao homem em alguma situação, quando ele precisa que o homem o veja, ele se torna visível, ele assume a forma corpórea. Aí eu tava pensando, eu gosto muito de ver filme, né? Eu tava lembrando de um filme que eu já vi há muito tempo, que é com o Nicolas Cage, né? Nicolas Cage. Onde ele vive os anjos vivem numa biblioteca. É muito legal o filme, né? No final ele morre. Aliás, todo filme dele ele morre, né? No final. Mas os anjos vivem na biblioteca e no final o anjo decide deixar de ser anjo para se casar com uma humana. É uma ficção, né? É um filme. Mas a gente cria essa ideia de que o anjo... Todo mundo, né? Eu falei assim, gente, eu tô lembrando desse filme. Quando eu falar isso com as meninas, ou com quem estiver assistindo, vai achar que todo mundo na rua é anjo. Vai esbarrar, vai achar que é anjo. Oh, meu Deus, será? Mas vamos lá. Gênesis 19. Vamos ver aqui os anjos tomando forma corpórea. Tá bom? Vamos lá. Ele tem esse poder de assumir corpo humano. Será que você já se deparou com um anjo e não sabe? Gênesis 19, versículo 1. Lala, coloca aí pra mim, Gênesis 19, pra ficar registrado. Gênesis 19. Irmã Maura, um abraço. Aqui essa situação foi Ló, que estava em Sodoma. 19, de 1 a 3. Em Sodoma, e ele tinha que sair de lá porque Deus já tinha decretado que aquelas cidades, a Sodoma e Gomorra, seriam destruídas. E era para tirar Ló de lá. Como tudo ia ser destruído e Ló talvez não entendesse, Deus ele faz com que esses anjos vá lá fisicamente tirar Ló daquele lugar. Vamos estar lendo aqui. 19:1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele. E entraram em sua casa, e fez de banquetes, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. Então aqui é uma prova de que os anjos tomaram forma corpórea e foram à casa de Ló para resgatar Ló daquela cidade, para retirar Ló daquela cidade, porque aquela cidade seria destruída. A princípio, Ló os tratou como 2 hóspedes, né? Mas eram anjos. Tá bom? Eram anjos. Depois de uma confusão, essa história aqui, continua lendo que você vai achar muito interessante, tá? Então vamos lá. Então são seres espirituais, né? Estamos lendo isso aqui. Os anjos são incorpóreos, né? Eles assumem forma de homens, porém eles são incorpóreos, não tem esse corpo aqui que nós temos. E isso fica bem claro no livro de Efésios, capítulo 6, um texto que todo mundo conhece, Efésios 6, que fala da armadura de Deus, que fala o seguinte, onde Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6 fala sobre isso, que fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a prova de que os anjos, os seres celestiais, os anjos no modo geral, não tem carne, você não vai cair no pau de soco com o anjo, vamos brigar nós dois, não existe isso, né? Aí você vai me perguntar, como é que foi a luta lá
Jacó que lutou com o anjo, ele lutou com o anjo. Ele não brigou com o anjo. Ele ficou ali fisicamente, de forma corpórea. Ou temos também a teofania. Eu quero que você anote essa palavra aí e que você faça essa pesquisa. O que é teofania? Tá? É um desafio para nós, meninas, meninos que estiverem assistindo. Teofania, o que significa isso? Tá bom? Vamos lá. Então, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne e sangue, você às vezes você quer brigar aqui na terra com pessoas e a tua luta está sendo travada lá em cima. Existe um Big Brother espiritual que nós não enxergamos, mas ele é real. Tá bom? E como é que tá aí? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Tá pra dar uma pausinha? Vamos lá. Então, não tem carne nem osso, né? Temos outras referências disso. Colossenses 1,16, já falamos, já lemos aqui nitidamente, já lemos esse texto que eu falei que a gente ia ler bastante, que fala sobre porque neles foram criadas as coisas que são visíveis e invisíveis. Então, se é invisível, não tem carne, gente. Isso aí não tem nem muito questionamento, tá bom? Não tem carne, não tem sangue, não fica doente, não existe essa luta como nós temos. O que eu anotei aqui. Isso aqui é muito interessante. Os anjos, eles são um exército, tá? Os anjos são um exército. Eu tô falando de anjos, eu não tô ainda descrevendo anjos bons e anjos maus, eu só tô descrevendo anjos, tá? Como é a natureza dos anjos. São um exército e não uma raça. O que diferencia o exército de uma raça? Vamos lá. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Se você for lá em Mateus 22:30, agora eu quero... Oi? Mateus 22:30. Achei que estava falando comigo, desculpa, gente. Livro de Mateus 22:30, a gente vai entender que a Bíblia fala que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Os anjos não casam. Aí, a decepção, né? Para as pessoas que ainda não conseguiram um relacionamento, achando que anjo vai virar homem para casar. Não. Tá fora isso. Não procede. Mateus 22:30 fala o seguinte: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus que está no céu. Tá? Não casam e nem são dados em casamento. Para poder dar uma reforçada nesse assunto, Lucas, o livro de Lucas, no capítulo 20, versículo... me fizeram uma pergunta ali, eu esqueci. Depois você vê qual foi a pergunta que foi feita, se eu conseguir acompanhar eu... Acho que... Lucas 20, 34, 36. Fala o seguinte, E respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dado em casamentos, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui, quando até a questão de nós no céu estaremos casados, aquela coisa toda, eu com Osmar, não, isso é para aqui, para a terra, porque aqui o Senhor fala que nós seremos como os anjos. Nos anjos não tem, né? Não tem essa distinção, eles não podem casar, não são, porque eles são um exército, não são uma raça, tá? Por não serem uma raça,
Por não serem uma raça, eles não propagam a sua espécie, né? Os anjos não procriam. Eles existe um número certo de anjos, ou seja, não vai estar sempre gerando. Se a gente for analisar, eu não vou nem ler todos esses textos, porque acho que alguns eu já li, mas em Gênesis 6:24, no Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas em nenhum momento, a Bíblia toda você nunca viu a expressão filho dos anjos. Porque anjos não têm filho. Estava internado e depois da oração do copo com água, ele conta que já está em casa e curado. A visão ligou aqui, ó. Eu, hein? Eu acho que a moça falou bem alto assim no meu ouvido. Tá parecendo televisão. Desculpa, gente. Tá bom? Então, outra coisa também, não casam, não são dados em casamento. Os anjos geralmente são descritos como varões, né, como homens, porém eles são assexuados, não tem sexo. Mais uma vez, repito, esquece o Nicolas Cage, porque não é homem, mulher, não tem. Anjo não tem sexo, tá bom? Por mais que a gente fale sobre dessa natureza impressionante que os anjos têm, eles são limitados, tá bom? Eles são limitados e também são finitos. Existe um limite para o poder, para a atuação dos anjos, tá? Eles também possuem... Em que sentido? Como que eu vou explicar isso para você? Eles são seres racionais e imortais. Aos anjos são atribuídas características pessoais, né? São inteligentes, dotados de vontade, atividades. Acho que foi até essa pergunta que a Viviane, acho que foi a Viviane que me fez, né? O fato de que são seres inteligentes parece interferir diretamente na inteligência deles, tá? Pode, assim, inferir, né, na inteligência deles. E pelo fato de serem espíritos, como vou colocar, existiu uma predileção. Em que sentido? Uma escolha. Existiu uma escolha. Os anjos foram criados iguais. Em que sentido? Com a mesma pureza, vamos colocar assim, com a mesma pureza, com todos esses poderes, mas com a mesma pureza. Porém, eles tiveram o direito de escolher o que eles queriam seguir. Mas isso vai ficar para a próxima aula, que vai ser sobre a queda dos anjos. 1/3 dos anjos decidiram seguir a Lúcifer e abriram mão de servir a Deus e passaram a servir a Satanás. Por uma decisão, por uma escolha. E o restante continuou servindo a Deus. Aos que seguem a Deus, né, são chamados de anjos leais, né, santos anjos, como lá em Mateus 25:31 fala, eles estão assim, são responsáveis pela obediência a Deus e eles moralmente eles são fiéis. Eles são fiéis por escolha, eles escolheram ser fiéis, né? Então eles estão sob essa obrigação moral. Enquanto os anjos que caíram, eles são também chamados de... Eles possuem um caráter totalmente mentirosos e pecadores. São mentirosos e pecadores, tá bom? Se você quiser anotar aí, João 8:44, acho que eu vou até estar lendo com vocês. João 8:44. Estão entendendo aí? Me dá um likezinho, me dá um retorno. João 8:44. Aqui fala sobre os anjos que caíram, que decidiram, né? Viver de forma pecaminosa. Fala o seguinte, ó. Vós tendes por pai o diabo. Né? Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porquanto não há verdade nele.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui essa já é a natureza maligna dos anjos que caíram, que decidiram cair. Eles têm por pai o diabo. Então tudo, nesse caso aqui, filho de peixe, peixinho, tudo que o diabo faz, os anjos que caíram também fazem. Né? Eles têm a mesma natureza maligna. Eles assumiram essa natureza maligna. Enquanto os anjos de Deus, os santos anjos, vou ler, né? Li do diabo, não vou ler dos anjos de Deus. Mateus 24, 31. Oi, Nai, a paz do Senhor Jesus. Saudade de você, das crianças, eu quero conhecer essa princesa aí que nasceu, tá? Mateus 24, 31. Fala o seguinte. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Tem versão que fala os santos anjos escolhidos. Boa noite, Nai. Prazer falar contigo. Essência, você usou a palavra certa. Usou a palavra certa. Tá bom? Então, gente, essa é a natureza. A natureza moral. Ou pecaminosa ou santa, né? Vamos lá. Eu queria falar agora um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da ilustração do poder, da força de um anjo. Força física mesmo, tá? Aí eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 19. Livro de Atos. Caraca, que você dando tanto. Dando só aqui assim. Cabeça. Atos 5, 19. Aqui eu vou estar falando sobre a força física, né? É uma ilustração do poder de um anjo. Ó, fala o seguinte. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse... Ele simplesmente abre a porta da prisão. Não vai lá, gente, com a chave papaís, não. Ele simplesmente abre a porta da prisão e tira... tem até um filme, acho que foi na Record que passou agora, essa cena da libertação dos discípulos, dos apóstolos. Diz que o anjo fez assim, ó, vum, eles saíram assim voando, vum. Eles tiveram que sair na marra da prisão. Essa força, né? Não foi assim, os anjos tiraram eles sem nem tiveram tempo de pensar. Foram assim, arremessados para fora, né? Aí se você, nesse mesmo texto aí, capítulo 12, mesmo livro, capítulo 12, versículo 7, fala o seguinte: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Aí o que aconteceu? E caíram-lhe das mãos a cadeia, a algema, né? Aquilo que estava prendendo ele. Ele simplesmente, o anjo falou, vem. Aí caiu aquilo ali, ó, bum, magicamente. Os anjos são melhor do que David Copperfield, menina. Eles são muito bons nesse sentido. Isso aqui eu tô só de anjo bom, tá? E a expressão de força. Vamos ler em Mateus. Essa aqui eu acho é a que eu mais gosto. Mateus 28. Mateus 28, versículo 2. Fala o seguinte. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Você tem noção
de que essas pedras que fechavam esses túmulos, aqui fala do túmulo de Jesus, né? As pedras que fechavam esses túmulos, elas tinham mais ou menos 4 toneladas. 4.000 quilos. O anjo tirou e ainda sentou em cima. Tu vê a força do anjo, menina. É força demais, né? Essa era a força do anjo. Tá bom? Irmã Diaconisa Iracema, a paz do Senhor Jesus. Tá? Então, aqui foi uma pequena ilustração e temos outras, né? Temos outras. A velocidade. Deixa eu dar uma acenar aqui para a irmã. Aí. A velocidade com que ele vai de uma outra. Né? Mas a gente vai entrar nesses detalhes na. Eu vou fechar agora com a classificação dos anjos. Hoje eu vou me limitar somente à classificação. Nós temos os anjos bons e os anjos maus, como eu falei, tá? Há pouca informação sobre o estado original dos anjos, né? Como eles eram antes, a gente não tem muita informação sobre isso. Porém, no dia da sua obra criadora, Deus viu que tudo era bom. Quando ele fez todas as coisas, ele falou, ele viu que tudo era bom. Eis que tudo era muito bom. Então, pressupõe-se que todos os anjos tiveram uma boa condição original. Né? A gente entende que todos os anjos tiveram uma boa condição original. A gente vai em João 8,44, como nós lemos. Tem também em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Essas 3 referências. Tá? Os anjos bons, como eu falei, são chamados de eleitos, né? E, evidentemente, receberam graça suficiente para habilitá-los e manter a sua posição, né, de perseverança, pelo qual foram confirmados em sua condição e agora são incapazes de pecar. Eles são incapazes de pecar, né? Porque eles permaneceram, eles ganharam uma espécie de recompensa, né? Vamos colocar assim. Eles escolheram não se rebelar contra Deus e, mediante a isso, eles mantêm a sua posição de perseverança ali e, com isso, eles não são mais capazes, eles não pecam. Os anjos bons, claro. Agora, quanto aos anjos maus, eles já sabem também, já escolheram, já pecaram na sua escolha e, uma vez feita, já era. Vão viver para sempre assim, tá? Então, eu vou botar aqui, hoje, 4 tipos de anjos bons, tá? 4 tipos de anjos bons, para nós fecharmos a nossa aula. Primeiro, eu quero te dizer o que significa a palavra anjo. Quem sabe o que significa a palavra anjo? Tanto no original quanto no grego, a palavra anjo significa mensageiro, tá? Tanto no original quanto no grego, significa mensageiro, tá bom? E a Bíblia também fala que são um exército de seres alados, né? Com asas. Eles voam. Tá? Daniel 9:21, ele fala sobre isso. E um livro que a gente pouco leu também, a gente nem leu hoje, é Apocalipse. Apocalipse 4:6, eles são dotados, né? São seres alados até para nos favorecer. Tá? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Desde a entrada do pecado no mundo, eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Desde que o pecado entrou no mundo, a função dos anjos é dar assistência aos homens e mulheres que herdaram a salvação, que conquistaram a salvação. Isso é tremendo demais, né? Isso é forte demais. Vamos ler isso no livro de Hebreus, Hebreus 1, lá no finalzinho da Bíblia. Como eu falei, eu vou estar abrindo junto com vocês. Caraca, eu vou ter que tomar de pirona. Não vai conseguir acabar aqui, não. Tá vendo? Só isso aqui. Não sei se é porque eu tô lendo.
Olá, Vânia, minha amiga, Paz do Senhor Jesus. Hebreus 1, 14. Deixa eu dar um... Tá boa, foi que eu não usei. Hebreus 1, 14 fala o seguinte. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? São o quê? Seres, né? Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é tremendo demais, né? Isso é forte demais. Porque muitas vezes nós perdemos tempo até idolatrando o anjo. Achando que a gente às vezes vai num culto ou até mesmo... Tem um anjo aqui, caramba, você fala que Deus está ali, você nem liga. Mas quando eu falo, Deus está presente aqui para receber a adoração. A gente, tá bom, Deus está aí, beleza. Mas quando se fala que um anjo está ali, tem um anjo nesse lugar, parece que o anjo toma o lugar de Deus, e não pode. Os anjos, eles têm a função de nos auxiliar, né? Nos a nós que herdamos a salvação, de nos servir, tá bom? Então guarda isso aí no teu coração. É tão interessante isso que são espíritos ministradores, né? É tão interessante que os anjos, quando um pecador se arrepende, eles também se alegram, né? Se você for ler no livro de Lucas, capítulo 15, quando há conversão, há alegria. Os anjos se alegram com isso. 15, 10. Fala o seguinte. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando todos nós que estamos aqui assistindo essa live agora, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando declaramos isso, que o Senhor seria nosso Pai, nosso Rei, nosso guia, nosso amor, os anjos se alegraram com isso, né? A Bíblia fala bem claramente. Há a de Deus. Os anjos de Deus se alegram, porque os anjos de Satanás ficam irados com isso, ficam revoltados quando a gente aceita Jesus e decide servir a Ele, tá? Agora eu queria desmistificar algo muito interessante, né? Que existe anjo da guarda. A Bíblia ela não tem base nenhuma, né? Não tem assim. A Bíblia não tem apoio, não apoia, não existe nenhum tipo de base bíblica para dizer que cada crente tem seu anjo. Ah, o meu anjo é Miguel, o anjo da Iracema é Daniel, o anjo da Ellen é outro El. Não existe, né? Não existe base bíblica para isso. O máximo que a gente pode chegar, que eu até anotei aqui, é em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 10. Fala o seguinte. Quando Jesus está falando das crianças, ele fala o seguinte, ó. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Aqui está falando sobre as crianças, né? Sobre as crianças. Deixa eu até fiz uma anotação aqui. Aqui, ó. Eu anotei o texto aqui.
Ah, gente, anotei aqui, só que eu perdi. Tá. Embora os anjos exerçam vigilância protetora sobre os crentes, né? Protegem esses pequeninos, né? Aqui, ó. A declaração de Mateus 18:10, ela é geral demais. Ela é geral demais, tá? Embora pareça indicar que é um grupo de anjos particularmente encarregado de cuidar das crianças, tá? Particularmente. Mas isso não prova que para toda anjo guardando, para toda pessoa existe um anjo guardando. Tem gente que tem até cordão do seu anjo, né? O meu anjo é tal, da cor tal. Isso não tem nenhuma base bíblica. Infelizmente, seria até legal, até porque tem gente que dá tanto trabalho que ia perturbar o juízo do anjo. Outros iam deixar o anjo de boa, ia ser uma disputa muito grande no céu para pegar a pessoa boazinha e outros pegar a pessoa mais agitada, né? Então isso não procede, não existe essa predileção. Cada crente um anjo, não. Anjo da guarda não, os anjos estão para nos servir, como nós lemos aqui, mas no modo geral, a todos os crentes, a todos aqueles que se dedicam a Deus, não somente você não vai ter um anjo só para você. Você pode ter até muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Anjos a teu favor, né? Então vamos lá. Tira isso do seu coração, né? A melhor proteção é do Senhor. Os anjos, a Bíblia fala que os anjos são nossos conservos. Eles são servos como nós. Eles servem a Deus da mesma forma como nós servimos. Então, assim, é como se fosse teu irmão. Por mais que ele seja um irmão mais forte, é teu irmão. É teu irmão. Então, ele não é melhor do que você nesse sentido. É melhor em atributos. É melhor em natureza física. É melhor em poderes. Mas a nível de cuidado de Deus, ele já fez a escolha dele. E hoje ele trabalha para Deus para te guardar. Mas não exclusivamente um único anjo para uma única pessoa. Tá bom? Então tá, temos aí os anjos, né? No modo geral, que são os mensageiros. E dentro desses anjos, temos as classificações. Primeiro eu quero falar dos querubins. Quem são os querubins? Né? O pastor até ensinou numa aula sobre tabernáculo, ele falou um pouco sobre querubim, eu lembro que ele falou um pouquinho para nós, né? Os querubins são responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Aí está escrito lá em Gênesis 3, capítulo 24. Gênesis 3, capítulo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, né? Então, ele tem essa função, né? Eles também... A gente pode ver a demonstração do poder dos querubins. Vamos lá, Márcia, o que foi? Quer voltar aí? Alguma dúvida? Diz aí pra mim, prima. Vamos lá. Vou falar devagarzinho, né? Eu devo estar falando rápido. Os querubins foram os anjos responsáveis, né? A classe de anjos responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Ou seja, quando o Senhor tirou Adão e Eva do jardim do Éden, ele colocou anjos ali na porta. E esses anjos eram os querubins. E esses querubins, mais do que qualquer outra criatura, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade de Deus e defender a santidade de Deus, né, no jardim e também no tabernáculo. É interessante que eles estão sempre ali perto da grandeza, né, de Deus, da glória de Deus, para expressar, para proteger a glória do Senhor. Eles têm essa função. Tá? Esses são os querubins. Vamos lá. Temos também os serafins. A gente falou um pouquinho sobre serafins semana passada, na aula de semana passada. Olá, Esther.
Eu não tenho 26 na minha Bíblia. Não, prima. É Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24, que fala dos querubins. Não, é Gênesis 3, 24. Ah, anota aí. Ó, eu por mais que seja grande, eu queria... Vou ler Apocalipse 4. Deixa eu ver se eu consigo separar um pouquinho aqui. Ó. Vamos abrir. Eu queria que você abrisse isso aí mesmo, 3:24. Agora eu quero que vocês abram em Apocalipse 4, para nós vermos como é a descrição de um querubim. Tá bom? 4. A partir do versículo 6. Não vou ler tudo, não. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Tá? E quando os animais davam glória, a honra e as ações de graças que estavam assentados sobre o trono que vive para sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder. Eu queria ver aqui, tem uma parte que fala que isso aqui é a descrição de um querubim. Eu não quis ler tudo, mas deve ser muito interessante. Um ser com 4 faces, cheios de olhos, por diante e por detrás. A paz do Senhor, irmão Sidney. E o primeiro animal semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto de uma águia voando. É o Josué. A paz do Senhor, irmão Josué, tudo bom? Como você tá? Você imagina essa figura, essa imagem. Essa mesma imagem está descrita em Ezequiel 1. Ezequiel 1? Ezequiel 1. Essa figura... Tá sem áudio? A minha internet parou? Tá normal. Eu acho que é a sua, querida. É a sua. Então, essa figura, essa imagem, é a imagem de um querubim, tá? Eu não queria me deparar com querubim assim, do jeito que eu sou frouxa, que eu medrosa, tenho medo de ver uma figura, um ser desse, né? Que eles só me guardem, me protejam, me ajudem na minha caminhada cristã, mas não quero me deparar com isso não, que eu vou correr muito. Agora eu vou falar dos serafins. Esse é um querubim. A segunda classificação é dos serafins, como a prima Márcia botou aí. Serafim tá lá em Isaías 6. Isaías 6 vai falar sobre serafins, né?
engraçado que os serafins, eles só são mencionados realmente aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, né? Eles constituem uma classe de anjos muito próxima dos querubins, tá? Mas eles são representados simbolicamente em forma humana, né? Com 6 asas e cobrindo o rosto, né? 2 os pés, 2 as cabeças e com 2 voam. E estão sempre prontos assim, à execução das ordens do Senhor. Eles cantam diante do trono de Deus. Eles são considerados os mais nobres, né? Os mais nobres. São os que estão mais próximos ali do trono de Deus. Vamos estar lendo rapidinho Isaías 6, a descrição de um serafim. Vamos ler como é um serafim. Isaías 6, 2. Aqui, ó. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tá? Mas que eu vou ler só isso aqui que já descreve bem. O 6 também fala. O 6 fala... Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, você vê que essa é a descrição de um serafim. Fisicamente, vamos colocar assim, a aparência, uma é bem diferente da outra. Continua sem áudio, Márcia? Eu acho que é a sua internet mesmo, porque as pessoas estão colocando que estão com áudio. Tenta entrar e sair de novo. Tá? Dá um toquinho na tela, que algumas vezes... Dá um toquezinho que às vezes trava. Não, dá um toque na tela que algumas vezes quando ela entra, tá sem áudio. Entra e sai de novo. Tá terminando já, tá faltando só os arcanjos. Eu falei sobre serafins agora, que como eles são, e a outra classe de anjo são os arcanjos. O termo arcanjo, tá? Ocorre 2 vezes na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas 9. Mas há outra referência para ao menos um arcanjo, que é Miguel. Aí entra naquele que a gente fala toda hora de fogo, né? Ele é o único ser, né? Miguel é o único ser chamado de arcanjo, tá bom? Se você quiser acompanhar comigo aqui na Bíblia, a gente vai estar conferindo aqui. E aparece comandando seus próprios anjos. Então a gente entende que Miguel, ele tem ele é chefe de um exército, tá bom? Ele é... Vamos ler, deixa eu botar aqui na Bíblia para você acompanhar comigo. Voltou? Ah, viu? Miguel, vamos lá. Apocalipse 12, 7. Vamos falar quem é esse ser tão importante que dá até nome na Bíblia dele. Quando a pessoa ganha nome é porque tem importância. 12, 7. Ó, fala o seguinte aqui, Apocalipse 12, 7. Botou aí, pastor? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então aqui, ó, Miguel e os seus anjos, ou seja, Miguel ele comanda os seus anjos. Então é esse arcanjo, né? O arcanjo Miguel, ele existe uma qualificação. Aqui você percebe muito bem a hierarquia, né? A hierarquia dos anjos. Miguel e a função também, a distinção desses anjos. Tá? Vamos lá. A maneira... Vamos lá. Ele também é mencionado como príncipe do povo de Israel. Tá? Príncipe do povo de Israel. Por que príncipe? Ele quando se fala em legião, em potestade, isso eu vou falar na próxima aula por causa do nosso tempo, existem regiões que
Da mesma forma que existe, vamos colocar assim, nosso estado, nosso país, Brasil, tem um presidente. Esse presidente, ele trabalha com governadores, né? Cada governador está aí governando seu estado. Hierarquia. Então, e dentro do governo tem um município, e assim vai descendo a hierarquia. Na mesma forma existe nas regiões celestiais, no que diz sentido a anjos. Então, a gente entende que Miguel, aqui como nós falamos, ele tem essa função de ser o príncipe, como eu falei aqui, ó. Cadê? Ele é o príncipe do povo de Israel. Ele é o anjo que governa os anjos que cuidam de Israel. Entendeu? Quem será o anjo do Brasil, hein? O arcanjo do Brasil. Tá trabalhando pra caramba. O povo vai dar trabalho, né? Mas o Senhor vai estar dando vitória em nome de Jesus. Então, a gente também tem aqui o arcanjo Gabriel, que também ele é mencionado como uma classe muito elevada. E ele fala, ele assiste diante do Senhor, tá? Lucas 1:19. Caiu aqui a minha, voltou. Lucas 1:19. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-lhes estas alegres novas. Então você vê que Gabriel, ele está ali também trabalhando diretamente com o Senhor. Também tem essa função, tá bom? A eles são confiadas as mensagens mais elevadas, de elevada importância, tá? Com relação ao reino de Deus. Se você está lá em Daniel, ele tem esse dever, esse papel de levar as mensagens mais importantes no que diz respeito ao reino de Deus. Bom, gente, que horas tem? São 9h45. Caramba, passei bastante da hora. Eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem a gente continua com esse estudo sobre anjos, tá? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode mandar pro meu Facebook, pro meu WhatsApp. 21 98713 7975. A gente não falou sobre os anjos maus. A nossa próxima aula é sobre os anjos maus, tá bom? Tem como pedir alguém para ir para aparecer na sua live aí. A gente fazer uma oração, tá vendo? Como é que eu faço? Então, o pastor tá me falando que eu posso pedir alguém para fazer uma oração para terminar a nossa aula. Como é que eu faço isso, pastor? Aqui. Calma aí. Eu quero pedir para alguém estar orando. Não sai, não. Tá? Vai virar? Você pode fazer dentro de você a oração? Ih, acho que no meu acho que não vai dar certo, não. Deixa eu ver aqui. Vou botar no Paulo. Tá. Deixa eu voltar. Ó, eu vou pedir para uma pessoa fazer uma oração aqui. Semana que vem a gente vai continuar estudando. O pastor vai escolher uma das pessoas que no celular dele tá dando uma opção de uma pessoa fazer uma oração. Aí você coloca, aumenta o seu áudio se você for escolhido, para nós continuarmos orando, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? Que Deus abençoe você. Ore por nós, ore pela nossa saúde, nossa casa. A pessoa ela tem que enviar uma solicitação aqui e você aceita. Deixa eu ver aqui, Ana. Verdinho aqui, ó, quer ver? Isso aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Ela vai e aperta lá aquele... Tem uma bolinha verdinha aqui, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, ó.
Qual telefone tá aparecendo essa bolinha verdinha aqui, ó? Quem tiver com essa bolinha verdinha, deixa eu botar aqui. Ana Paula, Vivi, Luciana, deixa eu botar assim pra perto pra ver se... É do lado das... É antes da mãozinha azul. Do lado Mãozinha azul. eu sei, tem um nome essa mãozinha azul. Também. Das reações, né? De amei, tem uma bolinha azul. Você envia pra mim aí. Clica aí pra mim. Fazendo favor. Tá? Do lado dessa reação aqui, ó. Tem as reações de amei, curti aqui. Aí tem uma bolinha verde, branca e verde. Quem é que pode dar Isso vai aparecer aí pra você, a solicitação. Isso, Josué, mas não é. Josué mandou o ok. Mas não é o like. Helena, é você, minha amada. Deus te abençoe. Pastor, vê aí você, se consegue. Ó, enviar a solicitação. Enviei, vê se foi. Apareceu um negocinho vermelho aqui, deixa eu ver. Hoje marca... Ah, tá, eu posso adicionar aqui, ó. Deixa eu botar Viviane. Apareceu aqui. Vai, Viviane. Ana Paula, aprovar. Adicionar. Termina e depois a gente faz o teste direitinho. Ó, vê aí se tá ouvindo agora. Vê se tá ouvindo agora, Justa. Vou estar orando pra terminar. Tá sem som? Gente, tá sem som. Não sei o que aconteceu. Aí, Voltou o som? Voltou. Tá. Muito obrigada. Até quinta-feira estaremos aqui mais uma vez. Nosso culto de louvor e adoração. Tá? Que não ore, não faça oração para anjos. Faça oração para Deus. E que Deus envie os anjos para trabalharem a seu favor. Tá bom? Qualquer dúvida mesmo, pode me chamar agora no WhatsApp, tá? Vamos estar assim, Luloves, irmãos, tenham uma semana abençoada, abençoadíssima. Que Deus possa honrar a fé de vocês, a paciência de vocês. Estudem a Bíblia, que é a maior fonte de aprendizado que nós temos, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Seja, Pai, com cada um que esteve nessa live, nesse estudo, e que possamos assim ver a Sua glória sobre nós. Nos ensine a Tua Palavra dia após dia, nos ensine a caminhar, Senhor, com fé, e confiar no Teu amor, ó Pai, confiar, ó Pai, que chegaremos, ó Deus, seremos herdeiros, Senhor, dos céus, e que possamos assim, sempre honrar o Teu nome,
com a nossa conduta, com a nossa vida, e que possamos, assim, tudo aquilo que possamos aprender aqui, que aprendemos aqui, que possamos pôr em prática, em nome de Jesus, e que possamos entender que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Tchau, gente. Tchau. Amém.